A paz do Senhor, alunos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais uma matéria, essa matéria que se encontra, livros do Antigo Testamento, profetas maiores, amém? Glórias a Deus. Você que está aí nessa matéria, aproveite o máximo que você puder, amém? Glórias a Deus. Bom, o profetismo no Antigo Testamento, então nós vemos aí que a maioria da população mundial tem uma preocupação congênita sobre o futuro e vive empregando vários recursos para saber sobre o futuro, sobre ele. E de um modo geral, alguns usam o ocultismo como leitura das mãos, bola de cristal, jogos de búzios, comunicação com espíritos desencarnados, enfim, astrologia, voo dos pássaros, vísceras de animais, etc. É o que era usado, na antiguidade por algumas religiões. Porém, na Bíblia, temos vários exemplos de reis que tinham seus feiticeiros, astrólogos, adivinhadores a seus serviços, como os faraós do Egito, quando você vê lá em Gênesis, capítulo 41, verso 8, também em Êxodo, você vai encontrar Nabucodonosor, rei da Babilônia, Daniel também fala muito sobre Nabucodonosor, amém? Eu não vou interromper. Então, até mesmo o rei Saul, ele era rei de Israel, e consultou a pitonisa, ou seja, uma adivinhadora que previa futuro. E lá em Endor, você vai ler isso aí em 1 Samuel, capítulo 28, verso 1 ao 25. De outro lado, no sentido oposto, existem alguns, inclusive cristãos, que se seguem a mesma direção quanto ao futuro, acompanhando o vai e vem das bolsas de valores, especulação financeira, enfim. Na verdade, está todo mundo preocupado com o futuro, irmão? Todo mundo preocupado, você também está preocupado. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui que está meio bagunçado aqui. Amém? É horrível a coisa, amém? Glória a Deus. Então, vemos aqui que a perplexidade do futuro tem deixado a maioria da população, digo até mundial, ansioso, correndo atrás de algo que lhes mostre o futuro. Isso é notório, Nós vemos que tem muitas pessoas que vai procurar profeta para saber o que vai acontecer com ele amanhã. Inclusive, muitos querem saber, o desfecho do livro de Apocalipse. Então, nós vemos que Jesus, sabedor dessa ansiedade futurística de muitos, no seu sermão da montanha diz: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então nós vemos, o próprio Jesus vendo esse anseio, ele até falou assim: olha, não estás ansioso com o que hás de comer, de beber, Não juntais tesouro, ninguém pode servir a dois mestres, porque amará um e odiar o outro, Então Jesus, ele sempre dava uma mensagem futurística também, para alertar
que nós não devemos estar preocupados com o futuro e sim com o presente. Então nós temos uma coisa interessante, meus amados. O termo profeta, profecia, ou melhor dizendo, é um substantivo grego que é profeteia, que significa discurso que procede da inspiração divina. Esse substantivo é composto pela raiz phomei, que significa dizer, declarar, sempre no sentido religioso, mais o prefixo pro. Um adversário, ou perdão, um advérbio de tempo, o modo, que significa antes, ou de antemão, né? Então já vemos aí que é um advérbio de tempo, tá? Desse modo, profetizar é falar ou escrever sobre ocorrências ou acontecimentos futuros. Por isso, a ideia é falar, né? Falar sobre a profecia nesse sentido, né? É uma ideia genérica, popular e trivial sobre profecia ou predição do futuro, tá? Embora nesta afirmação existem certas realidades, no entanto, em comparação com o contexto bíblico, ela não é perfeita e conclusiva. No contexto bíblico, profecia é a mensagem anunciada de um profeta, pessoa escolhida, vocacionada e autorizada por Deus para expor os acontecimentos do seu plano divino, referente à vida religiosa e moral de um povo, como nós lemos lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 ao 21. Às vezes, os profetas tratam de assuntos sobre o futuro, mas, em geral, tratam de necessidades do presente. A maior parte das profecias bíblicas, alguns elementos presentes são diferentes em totalmente estranho aos homens, mesmo se tratando de uma revelação de Deus. Pode-se dizer que o profeta é a história que existe antes de existir o sistema da escrita. Por isso, ela é até nos dias atuais um grande fenômeno. Tá? Então, a palavra de Deus ela era transmitida através dos profetas na tradição oral, então, antes da escrita, tá? Depois que for escrever. Então, vemos alguns pontos de vista sobre a profecia. O primeiro ponto de vista, a mensagem de Deus referente ao futuro, né? A profecia como predição é o ato específico do ministério profético de dizer as coisas antecipada, isto é, profecia preditiva ou prenunciadora. Neste caso, ela é totalmente diferente da pregação ou da proclamação do Evangelho. Por isso, os profetas são aprovados a esse respeito.
certamente o Senhor Jeová, nosso Deus, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós vemos isso em Amós, capítulo 3, verso 7. O conteúdo da profecia preditiva ou prenunciada, ou prenunciadora, é enviada por Deus quase sempre, tem alguma relação com os acontecimentos do presente, fornecendo pormenores exatos daquilo que está para acontecer. Então, a profecia preditiva, né, ou prenunciadora, preenche quase que um quarto das escrituras sagradas, atingindo praticamente todos os estágios da vida e da história da humanidade. O alvo principal da profecia preditiva ou prenunciadora era o ouvinte, em seu citis in leben, quer dizer isso, lugar onde está vivendo. Basicamente, há 3 fundamentos, todos os estágios da vida e da história da humanidade. Tá? Então, há 3 fundamentos. Vamos ver? Vamos lá. Primeiro, a tomada de consciência quanto ao futuro faz a pessoa se comprometer com a responsabilidade do presente, né? Por isso vem o chamado à santidade e ao arrependimento. Segundo, quando os profetas eram, em nome do Senhor, controlador da história. Amém? 3. É peculiar o ofício profético. Eliseu, mesmo distante, revelava os segredos do rei da Síria e do rei de Israel, ao rei de Israel, né? Nós vemos também Ezequiel morando na Babilônia, conhece em detalhe Jerusalém e os pecados de Judá. Tudo isso através de uma revelação de Deus. Amém? Então vamos lá. A mensagem de Deus referente ao presente é outro ponto importante que nós precisamos frisar, que Deus, ele sempre se preocupa, não é com o futuro, é com o presente, é com o já. Eldon Led, um escritor, teólogo, ele diz, o reino já, mas ainda não. Quando estamos cuidando somente das mensagens dos profetas, vemos que eles estavam intimamente comprometidos com a maneira de agir espiritual e material da própria nação. Tá? Então, Deus, ele se preocupa com o tempo presente. Então, os profetas, eles estavam convivendo com aquela situação e eles eram levantados por Deus para corrigir o que estava errado. No ministério de Jesus Cristo, nós vemos também que o ministério do profeta Jesus Cristo é realizado completamente de toda a profecia bíblica. Ele veio como o maior profeta, né?
o maior sacerdote, o maior rei. Tá? Então você vai ler tudo isso, né, em Mateus, Hebreus, Marcos, Atos, enfim, está aí para você analisar na sua apostila. Amém? E 4, nós vemos aí a classificação do conteúdo de profecia. Então, a classificação do conteúdo da profecia se divide em profecia cumprida ou não cumprida. Quer dizer, né, esticada, tá? Concluída ou não concluída. Profecia do Antigo Testamento e do Novo, mas as duas estão ligadas. Profecia para Israel, para os gentios e para a igreja. Há profecias que não é para a igreja, é para Israel. Há profecias que não é nem para a igreja e nem para Israel, é para as pessoas que não têm compromisso com Deus, gentios. Profecias messiânicas, tá? E diga-se passagem, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Também quando se trata de gentios, tá? São pessoas que ainda não tiveram um compromisso com Deus. Inclusive, né? Nós somos considerados gentios, conversos, tá? Então, mas aí a gente está falando aqui de gentios, tá? Quando aqui o texto fala assim, profecias para Israel, para os gentios e para a igreja. Porque teve momentos que nós falamos que nós somos um povo gentílico, mas que fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui os gentios é que não se deixaram se resgatar, então continua na sua rebeldia, ele continua como gentios, né? Não foram justificados. Então, profecia antes e após o exílio judaico. Profecia para o Reino Unido de Israel e profecia para o Reino Norte de Israel e para o Reino Sul, Judá. Aí nós vemos a importância do estudo da profecia. Por que é importante essa matéria? O estudo da profecia é importante. No entanto, aquele que estuda precisa compreender que ela só será entendida através da capacitação do Espírito Santo de Deus. Assim, entendemos que ela esclarece, tá? Só ela, a profecia, pelo Espírito Santo de Deus, esclarece. As profecias bíblicas informam com detalhes e de formas racional tudo o que Deus fez fez no passado, está fazendo no presente e fará no futuro para o mundo, para a igreja, para os ímpios e para as nações e para Satanás. Então, ninguém escapa. Converte. Tá? A profecia também tem essa finalidade, porque ela está mencionando a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vem para nos ensinar, para nos converter dos nossos erros. Veja bem, a profecia bíblica tem convertido muitas pessoas a Jesus ao ouvir pregações sobre elas, tá? Também purifica, porque a pessoa conhece a palavra, retém a palavra que foi proferida, que foi profetizada, então entra a parte da purificação. A profecia faz o cristão ser conhecedor da vontade de Deus quanto à purificação. Nós vemos aí Isaías 1:25, Jeremias 33:8, e assim vai, né? Glórias a Deus. Outra coisa da importância do estudo da profecia, porque edifica. As profecias bíblicas
dão discernimento em sabedoria e em compreensão ou entendimento, tá? Então, porque edifica, você recebe aquela palavra e aquela palavra abre seu entendimento e por causa daquela predição, por causa daquela palavra, você acaba sendo edificado. Amém? Então também ela exorta a profecia, tá? A profecia bíblica fazem andar na fé, obediência e santidade, tá? Porque ele fala lá, se você não seguir aquilo que ele está falando, aquilo que ele está ensinando, você vai pagar o preço. E ninguém quer pagar preço hoje, né, irmãos? Longe de nós pagar preço. Então também consola. Por que consola? A profecia bíblica fazem o cristão a não temer as investidas de Satanás nem do inferno, mas impulsiona-os a fazer a vontade do Senhor, movidos pelo amor de Cristo, tá? Por nós, né? O amor deles por nós, que é a força motriz. Por nós é o motivo principal que ele, né, nos faz vivificar diante de Deus, tá? Então o amor de Cristo por nós é o motivo principal que fez ele nos vivificar quando estávamos mortos e enfermos em nossas ofensas e nossos pecados, perdoando-nos todas as nossas ofensas, segundo Colossenses capítulo 2, verso 13, tá? Então, nós vimos aí nessa primeira fase, amém? Glória a Deus. Os pontos de vista sobre a profecia. Agora, nós vamos falar um pouco a respeito dos ofícios proféticos. A caracterização da profecia, ou seja, do profeta, está estabelecido no Antigo Testamento através da comunicação relacional entre Moisés e seu irmão Arão. Quando Deus designou Moisés para tirar o povo do cativeiro, ele alegou que não tinha facilidade de falar. Então, Deus indicou Arão para falar como se fosse o seu porta-voz. Após muito tempo no Egito, Deus voltou a falar com Moisés para ir até a presença de Faraó, e ele novamente alegou a mesma dificuldade para se expressar. Então, o que Deus faz? Deus lhe disse: o seu irmão Arão será o seu profeta. Diante dessa característica, o profeta de Deus é aquele que fala as palavras de Deus. Os profetas foram homens que Deus levantou nos períodos tristes da história de Israel e exerceram uma influência decisiva na religião de Israel. Os profetas os profetas foram homens que Deus levantou nos períodos tristes da história de Israel e exerceram uma influência decisiva na religião de Israel.
Quando os profetas falavam, denunciavam questões de ética, sociopolítica e situações do homem na sociedade, dos reis e suas práticas idólatras, dos profetas pagos e levados a dizer o que os reis queriam ouvir. Então, eram os profetas profissionais. Tá? Vimos algumas coisas interessantes aqui nesse estudo, né? Os sacerdotes não instruíam o povo na lei de Deus para mantê-los ignorante a massa, né? Como massa de manobra, porque se eles não conhecessem a vontade de Deus, eles seguiam aquilo que o sacerdote falava, porque eles eram autoridades. E muitos sacerdotes corrompidos eram falsos profetas, tá? Por isso que Deus levantou os seus profetas. Embora todas essas mensagens a priori fossem sentenciosas e faziam necessária por que os governantes e a população em geral precisavam ser corrigidos, mas na realidade, para Deus, para a nação receptiva, a posteriori, tratava-se de uma mensagem de esperança, né? Então vemos esses profetas, Amós, né? Sofonias, tá? Eles se preocupavam, tá? Se preocupavam com o povo oprimido, né? Com os que combatiam os opressores, tá? Mas nós vemos que naquela época existiam os sacerdotes falsos que queriam manter a sua luxúria, né? Então Deus mandava os profetas para mandar uma mensagem sentenciosa, né? Para corrigir a população, para que eles andassem na presença do Senhor. Amém? Então vamos lá. O profeta patronizado ou como modelo, né? Então tudo tem seu padrão, né? O padrão, a priori, seria quem? Arão, né? Abraão foi o primeiro homem a ser chamado de Nabi, ou seja, profeta. Moisés foi o primeiro profeta normatizado. Então nós vemos o primeiro profeta que foi chamado de profeta foi Abraão. Abraão, lá em Gênesis capítulo 20, verso 7, né, foi chamado de Nabi. Nabi, que significa profeta. Também temos Moisés, que normatizou a profecia, dando um modelo, né, chamado pessoalmente por Deus e se tornou o padrão do profeta e de profecias. Você vai ver isso em Deuteronômio 18. Isaías combateu a idolatria. Também foi um intérprete da história de Deus, um profeta que viu o significado dos acontecimentos, assim como foi Moisés. Muitos profetas também se tornaram estadistas e confrontadores dos políticos, tá? Nós vemos alguns nomes e naturezas das atividades da profecia. O primeiro nome, nós vemos aí no hebraico, existem 3 termos na Bíblia que são usados para atribuir o ministério do profeta.
Ele se encontra em 1 Coríntios capítulo 29, Primeiras Crônicas capítulo 29, verso 9, que diz assim, que diz, os atos, pois, do rei Davi, assim nos primeiros como nos últimos, reis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, e Nabi, né? Nesse termos, representa tanto o profeta verdadeiro ou o profeta falso. O profeta verdadeiro, pessoa chamada por Deus para ser o seu porta-voz, para anunciar a sua mensagem em seu lugar, ser considerado um emissário da corte dos céus. Outra coisa também, o termo ré, o OC, ambos têm o sentido de vidente. São termos sincronizados ou intercambiais. Então, existem vários termos aqui, irmãos, que, né, o termo ré indica alguém que vê, o termo rosé indica aquele que tinha visão, o termo vidente é aquele que vê ou aquele que tem visão. Vidente era a qualificação por receber a visão e revelação exclusiva da parte do Senhor, e tinha entendimento espiritual para comunicar verdades espirituais não percebidas por outras pessoas. Alguns exemplos, tipo Samuel, Gade quando era Nabi, né? Emã, enfim, estamos aí. O profeta, algumas vezes, era reconhecido como Elohim, homem de Deus, que se dedicava exclusivamente à sua causa ou interesses. Era homem piedoso e dedicado a Deus. Em frase, Elohim, homem de Deus, era uma declaração que as pessoas faziam do profeta. Amém? Nós estamos aí também os profetas como sacerdotes, tá? Profetas como sacerdotes. A possibilidade de uma classe de profetas distinta do sacerdote foi prevista na própria Torá para desempenhar um papel semelhante ao de Moisés, tá? O sacerdote é organizado através de uma classe hereditária e muitas vezes foram os homens mais ímpios da nação de Israel. Então, quando o sacerdote se corrompia, acabava com a nação. E mesmo assim, continuavam como mestres religiosos. Pelo contrário, não pregavam contra os pecados do povo e praticavam os mesmos erros e tornavam-se líderes perversos e extremamente injustos, como aconteceu com os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Por isso, foram denunciados pelo próprio profeta. Os profetas não eram organizados através de uma classe hereditária, mas cada um recebia diretamente de Deus o seu chamado. Amém? Então vemos aí, né? Temos o termo grego que é profetes, significa profeta, né? Entre os gregos, o profeta significava um intérprete dos oráculos dos deuses.
quando você vê lá na Septuaginta, é a tradução das palavras, ou seja, Nabi, que significa qualquer um de quem a mensagem de Deus procede, ou aquele a quem qualquer coisa é comunicada secretamente, roé, vidente, tá? Indica quando o profeta era aquele que tinha a comunicação imediata com Deus. Então, quando fala vidente, é indicando que o profeta era aquele que tinha, né, uma ligação imediata com Deus. No Novo Testamento, a palavra profeta é colocada a respeito de, vamos lá, os profetas do Antigo Testamento, João Batista, Jesus Cristo, ministério profético em geral. Amém? Está escurecendo, né? Então, os profetas do Novo Testamento estavam entre as lideranças da igreja primitiva. Tinham como função pregar o evangelho e predizer o futuro. O dom profético é dado pelo Espírito Santo, segundo 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. Sendo assim, o profeta não exerce uma ocupação funcional através de uma escolha seleta ou indicada, mas sua autoridade é exclusivamente espiritual, justamente por se tratar de um dom. Tá? Então, guarde isso aí. Amém? Nós vamos, no próximo bloco, falar sobre a profecia, inspiração, métodos e o lugar no campo.